Havendo número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao primeiro senhor secretário, o Isadoc, vereador Jefferson, que proceda à leitura dos expedientes recebidos, bem como das proposições apresentadas. Memorando do vereador Milton Donizete Barcelos Júnior, várias indicações e vários requerimentos. E o projeto de resolução dos senhores vereadores. É o que tínhamos para presente. Obrigado, vereador Jefferson. Decorrido pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Hoje, com a presença do Dr. Enio Gentil Vieira Júnior, advogado na Vara da Infância e da Juventude, para proferir palestra em alusão ao Dia Nacional da Adoção, em atendimento ao requerimento 257/2017, de autoria do vereador Maicon Costa e aprovado por todos os vereadores deste plenário. Solicito que entre ao plenário o doutor, vereador Afrânio, poderia acompanhá-lo, o doutor Enio Gentil Vieira Júnior, advogado da infância, da Vara da Infância e Juventude. Convido o vereador Maicon Costa, autor do requerimento, que proceda a palavra por 5 minutos. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar o Dr. Enio, presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB. Vai, com muita propriedade, trazer para todos nós argumentos, subsídios em relação à questão da adoção, em especial do Dia Nacional da Adoção. Cumprimentando os senhores vereadores, vereadora Maria da Graça, público que nos assiste. Queria quebrar o protocolo, cumprimentar em especial minha irmã Gladys da Costa, seu namorado, estudante de arquitetura no município de Laguna, que estão aqui presentes, e também a Jaqueline Bittencourt, grande liderança da comunidade do Carianos, que conhece muito bem a questão de adoção, afinal, foi uma filha, é uma filha adotiva do seu pai de coração. Senhores, a legislação em relação à questão de adoção, uma legislação, a primeira legislação conhecida no Brasil, do ano de 1916, bastante arcaica, longínqua, antiga, né, como eu já disse, foi melhorada lá no ano de 57, através de uma outra legislação, mas foi somente com a Constituição Federal de 1988, posteriormente com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, do ano de 1990, e também com a mudança no Código Civil de 2002, que trouxe esse modelo mais lúcido em relação às adoções no Brasil. Eu queria trazer alguns dados aqui para vocês. Até o Guilherme Pontes, que é nosso chefe de gabinete, foi presidente de uma Casa Lar, a Casa Lar Emaús, estava mencionando que ele foi fazer uma consulta, a vereadora Maria da Graça, que é uma defensora das causas animais nessa casa, todos nós temos esse conhecimento. Quando ele fez a busca por adoção nos meios de pesquisa do Google e outros da internet, ele achou mais questões de adoções de animais a seres humanos e crianças, efetivamente. Isso nos preocupa. Em Santa Catarina nós temos um pouco mais de 2.574 crianças cadastradas, 6,5% do número nacional. O perfil do adotante, para a gente ter noção, 88% dos adotantes só aceitam crianças até 6 anos de idade. E 28% das crianças abrigadas têm 6 anos de idade. Então nós temos um número considerável de crianças que não estão no alvo, digamos assim, daqueles que querem adotar. Tem um outro número ainda, que também é alarmante em relação à questão da adoção, que é 60,78% das pessoas que estão em casas lares, estão aptas à adoção, possuem irmãos. Irmãos ou irmãs. Mas somente 33%
das pessoas que querem adotar, vereador Thiago Silva, 33% aceitam crianças que têm irmãos. Eu não quero me estender nesse tempo que eu tenho, até porque o doutor Enio vai trazer aqui com muito mais lucidez, com muito mais clareza, esse tema, esse assunto, para a sociedade florianopolitana. Mas eu queria aqui deixar uma homenagem especial ao nosso chefe de gabinete, Guilherme Pontes, em relação ao seu trabalho na Casa Lar Emaús, assim como diversas outras lideranças, e dizer para os senhores que o nosso gabinete, muito através do Gui, que é um co-vereador dentro do nosso gabinete, assim como todos os nossos outros membros, nós encaminhamos 2 projetos de lei para essa casa. O primeiro institui a Semana Municipal do Incentivo à Adoção da Criança e do Adolescente. E o outro projeto de lei, ele visa divulgar nos carnês de IPTU do município de Florianópolis que a adoção é um ato de amor e que a adoção isenta o munícipe do pagamento do tributo do imposto predial territorial urbano. Senhores, essa é a mensagem que eu deixo nesse meu discurso e posso lhe dizer com muita emoção que todos os casos de adoção que eu tenho conhecimento são frutos de muita alegria. Obrigado, senhores. Obrigado, vereador Maicon. Convido agora o doutor Enio Gentil Vieira Júnior, que irá fazer o uso da palavra por 15 minutos. Precisa utilizar a tribuna. Boa tarde a todos. Eu cumprimento os membros da mesa de maneira mais informal. Agradeço ao vereador Maicon pela oportunidade de conversar sobre adoção, que é um dos assuntos prediletos meus, tanto como acadêmico, quando estudei na faculdade, depois no meu mestrado em Direito, quanto na minha atuação profissional. Eu estava tentando fazer a conta, hoje, antes de vir para cá, de quantas adoções eu já ajuizei. E eu parei ali pelo ano de 2011, 2012 na minha conta, já tinha passado de 400 quando eu perdi a conta. Então eu me considero relativamente habilitado para conversar sobre adoção, mas infelizmente não posso falar em adoção num tom festivo, e aí eu corroboro da fala do vereador, que ainda que nós nos animemos com as adoções, com aquilo que dá certo, né? Mas adoção não é um assunto agradável, palatável. Eu até peço desculpas se a minha fala parecer um pouco antipática aqui. Não é a pretensão. A pretensão aqui é falar a sério sobre a adoção. E falar sério sobre a adoção é apontar alguns problemas hoje, né? Porque claro que a adoção é um ato de amor. Então o slogan até da campanha da nossa Assembleia Legislativa é adequado. A adoção pode ser vista também como um ato de planejamento familiar, adequadíssimo. A adoção pode ser vista até como um ato, em parte, de filantropia, afinal, vai se ajudar, sim, uma criança. Mas nós, do poder público, temos que pensar a adoção de uma maneira um pouco mais racional, né? Porque a adoção ela decorre de uma sentença, que é um ato administrativo que decorre de um procedimento em que o objetivo técnico é a construção de um novo parentesco, um parentesco que não é o parentesco natural, que por alguma razão a família natural, os pais biológicos, como nós chamamos por aí, não conseguiram, ou o pai ou só a mãe não conseguiu se manter como responsável, como titular do poder familiar em relação a essa criança. Bom, pensando nisso, e o grande desafio, e aquilo que eu mais comentei no Dia Nacional da Adoção foi: nós precisamos qualificar os nossos procedimentos relativos à adoção. Porque nossos procedimentos relativos à adoção estão desatualizados, eles são de 1990. E como disse o vereador, nós partimos de um modelo de uma adoção, eu diria, negadora de direitos, porque a adoção servia até 1988, com a Constituição, para blindar patrimônio daquela filiação que era tida como legítima. O filho que era adotado, ou cuja filiação era oriunda de adoção, ele
não tinha quase direito nenhum em relação àquela filiação tida como legítima e natural. Então, é só de 88 para cá, isso historicamente é nada, se passou a conceber a adoção como um movimento, um processo, um ato público, do Poder Judiciário especificamente, que tem reserva de jurisdição sobre isso, de garantia de outros direitos a crianças e adolescentes. E nós não aprendemos muito ainda, nós erramos muito, porque eu vou mencionar duas palavras aqui que eu gostaria que daqui a algumas décadas fossem riscadas do dicionário, que foram acrescentadas recentemente, que são as palavras inadotável e a palavra desadoção. Porque o inadotável é aquela criança cujo perfil, lá no cadastro, não o torna desejável para adoção. E como pode um menino com mais de 5 anos, com 3 anos para mais já, ser considerado inadotável? Ou seja, não haver pessoas no cadastro de pretendentes à adoção interessados em tê-lo como filho. E desadoção, que a desadoção é o ato de devolução, de recolocação da criança na rede de proteção, mais especificamente nas casas-lares. E a desadoção acontece muito. E esse é um dado que fica meio nebuloso, mas exemplo para vocês, nas últimas 3 semanas, eu ajuizei 3 situações que nós enquadramos como desadoção. 2 situações de entrega para a família natural e 2 situações, eu não era advogado no processo, mas acompanhei a situação, de 3 meninos cujo procedimento de adoção não vingou, não funcionou, não se obteve sucesso, e foram recolocados em instituição. E isso é um problema. Isso é um problema que o poder público tem que pensar. Porque se uma adoção não dá certo, não é só porque o pretendente de alguma forma falhou, não é somente porque a criança de alguma forma não aderiu, mas principalmente porque nós não aprendemos ainda sobre adoção e nós não aprendemos ainda sobre o direito da criança e do adolescente. Porque nós somos todos nós menoristas ainda. Menoristas, porém enrustidos. Menoristas com verniz de garantistas, menoristas com perfis de defensores do direito da criança. Mas nós erramos muito ainda, porque nós falamos lá em melhor interesse da criança, e melhor interesse é o que a gente pensa. Muitas vezes não é o que a criança quer. E aí um ponto que eu gostaria de mencionar. Nós falamos aqui muito em favor do pretendente, do adotante. Nós falamos muito, principalmente a Defensoria Pública, na defesa das famílias que estão sofrendo destituição do poder familiar. Mas nós pouco falamos, em âmbito processual, das crianças. Porque a criança que não participa, uma criança um pouco mais velha, que não participa do seu processo de adoção efetivamente, que é tratado como mero objeto nesse processo de adoção, tem uma tendência enorme, dali a alguns anos, questionar essa adoção. E o pior, como o procedimento ainda é tão pouco qualificado, a família que adotou não vem sendo preparada para essa espécie de demanda. Para uma criança que fala, para uma criança que reclama a adoção, para uma criança que reclama seu processo. E o resultado acaba sendo a desadoção. O retorno para uma casa-lar e, quando muito, se possível, o retorno para a família natural, que, de certa forma, é até um contrassenso em muitas vezes. Então, falando agora num outro ponto, que em relação à qualificação dos processos, todo o movimento que eu tenho visto ultimamente em relação aos processos relativos a crianças e adolescentes, principalmente à adoção, não vão no sentido de qualificar o processo, mas vão no sentido de sumarizar e simplificar ainda mais um processo. Eu pergunto, qual é o tempo razoável de um processo de adoção? Nós reclamamos muito da demora, mas será que um processo de adoção tem que ser tão acelerado como quis, por exemplo, o Ministério da Justiça, num projeto de lei, que deu mais ou menos 30, 90 dias para se resolver uma adoção? Será que há tempo para poder analisar todos os aspectos? Não. Provavelmente não há, porque a adoção tem seus incidentes. E o tempo da criança tem que ser respeitado no processo. E nós não vemos isso na prática, infelizmente. Um outro ponto, que não é um ponto da minha atuação, mas que é importante nós conversarmos também, nós debatermos, nós pensarmos, nós refletirmos,
E essa família, lá natural, que tem o seu poder familiar destituído, né? Será que ela teve defesa? Será que as políticas públicas, principalmente do município, porque as políticas públicas devem ser municipais, em regra, na área da infância, será que houve investimento adequado nessas políticas, nos serviços? Será que essa família não poderia ter sido inserida em alguma espécie de projeto de promoção dessa família, para que nem houvesse necessidade dessa adoção, porque pela lei a adoção é medida de última ratio, de última possibilidade. E mais, nas nossas campanhas de adoção, nós só colocamos aquela família doriana. E nas campanhas de adoção, nós desestimulamos as famílias menos favorecidas materialmente a ajuizar a ação de adoção também, né? Então, nós muitas vezes perdemos a possibilidade de inserir a criança na sua comunidade, porque o sujeito que mora naquela comunidade não acredita, pelo que ele vê nas campanhas, que ele também pode se habilitar para a adoção. E daí, no final das contas, a adoção é retirada de uma criança de uma família mais humilde para uma família de classe média. Eu acompanho procedimentos, defendo algumas famílias em guardas de avós, por exemplo, paralelos a procedimentos de destruição do poder familiar. Olha o argumento que eu vi no outro dia. Olha, doutor, essa mãe tem que ser destituída do poder familiar, porque essa avó pediu a guarda, mas ela mora lá no morro, numa casinha que não tem quintal. Eu pensei, eu vou ser destituído logo do poder familiar, porque no meu apartamento também não tem quintal. Não, mas eu sou de classe média, então eu não vou ser destituído do poder familiar. Então esses pontos têm que ser considerados, nós precisamos aprimorar. Não é que apontar o dedo para ninguém, ou tentar me vender como o Joãozinho do Passo Certo, mas nós precisamos aprimorar os processos, sim. E há uma série de elementos, de normativas internacionais da ONU, explicando como é que a gente tem que fazer os processos. Como tem que garantir a participação das crianças. Como nós devemos como melhorar essa prestação jurisdicional para crianças e adolescentes que ainda continuam objetos de intervenção do mundo adulto, igualzinho o que acontecia até a década de 90 no direito do menor. Mas, bom, eu estou aqui na Câmara de Vereadores e pergunto, onde entra o município? Bom, nosso município tem duas situações que envolvem crianças e adolescentes que devem ser reconsideradas. Primeiro, o melhor investimento, vereadores, quando passar projeto por aqui, pensem nisso. O melhor investimento na assistência social. Porque uma criança que é acolhida numa casa-lar, muitas vezes tem a situação analisada com uma certa demora, porque as equipes técnicas são deficitárias. Isso faz com que demore o atendimento, demore a formulação de relatórios e acaba atrasando a solução das suas demandas. Seja o reencaminhamento para a família natural, seja a decisão pelo encaminhamento para a família substituta. E quem paga por isso é a criança, com prazos longos de acolhimento institucional. E aquela criança que era, aspas, adotável, com o tempo na casa-lar, deixa também de ser adotável, e passa a inadotável, e entra numa outra situação perversa que acontece na área da infância e juventude. Segunda situação, para o município de Florianópolis, é urgente a necessidade de instituição de serviços de acolhimento familiar. E aí eu já faço um desdobramento, e da guarda subsidiada, para aquelas possibilidades de adoção de famílias que vivem na comunidade e não têm tantos recursos materiais, mas têm o principal recurso para a criação de uma criança, que é o amor, que é a socioafetividade, que é a maturidade, a sabedoria para criar uma criança. Porque é isso que a criança precisa, é isso que o adolescente, quando é adotado, precisa. Então, já finalizando, deixando como pedido aqui, quando os projetos, quando as situações, as demandas, enfim, vierem para cá, que digam respeito a acolhimento familiar, olhem com carinho, porque o acolhimento familiar é uma alternativa ao acolhimento em entidade, ao antigo abrigamento. Por melhor que seja o serviço, e nós temos bons serviços de acolhimento institucional, o velho abrigamento aqui em Florianópolis, nunca vai ser melhor do que a colocação da criança numa casa de família, em que ela vai ter mais atenção. Mas muitas pessoas que gostariam de ter essas crianças em suas famílias, não têm a plena condição financeira. E aí nós deveríamos pensar na guarda subsidiada, ou no serviço de acolhimento familiar. Comarca de Campinas, se eu não me engano, interior, gigante, em São Paulo,
já tem há anos o serviço de acolhimento familiar. E em Jundiaí, que não é uma comarca já tão grande quanto Campinas, o serviço de acolhimento institucional converteu um número de quase 300 crianças abrigadas, acolhidas institucionalmente naquela comarca, para 5. 5 casos em que não havia possibilidade de colocação em outra espécie de serviço. Quase todas foram encaminhadas para a guarda subsidiada e para acolhimento familiar, que também é a colocação numa família que se habilita para receber essa criança temporariamente, enquanto ela não pode ser recolocada na família natural. E a vantagem da guarda do acolhimento familiar é que a criança pode ainda ter contato com a família natural. Existe uma dinâmica bem melhor em favor da criança, para que ela possa, sim, estar ali, participar do processo, ter seus direitos garantidos, e não ter um direito que, infelizmente, ele é limitado quando ele é acolhido numa instituição, que é o direito à convivência familiar e comunitária. Então, já finalizando, eu peço aos senhores que pensem sempre a adoção, que a adoção não seja pensada somente no Dia Nacional de Adoção, mas que seja pensada todos os dias. Eu sei que essa casa não tem competência legislativa para tratar da matéria de adoção, mas tem competência legislativa para tratar de uma série de alternativas ao acolhimento institucional. E são essas crianças que estão lá dentro que vão ser futuramente adotadas ou recolocadas na família natural. Então, peço, por favor, aproveitando o espaço que me foi dado, que pensem nos serviços de acolhimento familiar, pensem nos serviços de guarda subsidiada e pensem no orçamento para assistência social. Com esses três, indicativos, essas três possibilidades, tenho certeza, senhores vereadores, os senhores vão ajudar, como já ajudam, mas vão ajudar ainda mais a infância do município de Florianópolis. Agradeço novamente ao vereador Maicon, agradeço à mesa, agradeço a essa casa e me ponho à disposição para outras oportunidades. Obrigado. Obrigado, doutor Enio, né, pela gentileza de, na tarde de hoje, vir trazer mais um pouco sobre esse assunto que também esse parlamento trata e trata com muita eficiência no tratar de cobrar realmente a melhoria, tanto na Secretaria do Bem-Estar Social como em outros órgãos também, porque achamos que realmente a criança e adolescente deve ser tratado de forma diferenciada. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Thiago. Senhor presidente, eu gostaria aqui de cumprimentar esse convite que foi feito ao doutor Enio, através do vereador Maico Costa, e dizer que o vereador Enio já conheço na época que eu trabalhava no Ministério Público, e ele também lá trabalhava, e eu acreditava que o Ministério Público ia ganhar um grande promotor, mas quem ganhou foi o juizado de menores, né, da criança e do adolescente, que ganhou um grande advogado. Mas quero aqui, vereador, quem sabe um dia, vereador, doutor Enio, parabenizar Vossa Excelência na sensibilidade de dar os seus pareceres, inclusive, em alguns casais homossexuais que conseguiram, através, né, do seu posicionamento favorável, a adoção. E também falar que essa casa, ela aprovou um projeto do ex-vereador João Amin, em que fala da família, para que possa ter uma ampliação além da Secretaria da Assistência Social, no sentido de dar a responsabilidade àquelas famílias voluntárias que querem contribuir com a adoção. Eu acredito, doutor Enio, que nós estamos vivendo um momento em que a adoção deve se voltar a esse tema, porque nós temos algumas casas, lares aqui, e que tem a dificuldade de alguns casais em adotar criança com 12, 14 anos, 16 anos. E encontra, sim, a dificuldade. E esse tema ainda é tabu. Esse tema de adoção, pouco se fala. E cabe a essa casa cobrar, inclusive, das campanhas institucionais que possam abordar esse tema. Porque através do parlamento e do executivo é que nós vamos conseguir chegar nas casas 30 segundos. Em que querem, inclusive, e não têm conhecimento de quantas crianças e adolescentes se encontram na cidade
esperando uma família acolhedora. Então eu parabenizo o vereador Maico e parabenizo o convidado, doutor Enio. Doutor Enio, obrigado. Vereador Pedrão. Boa tarde, doutor Enio. Quero cumprimentar vossa pessoa, agradecer pela fala, pela explanação e parabenizar pelo trabalho que a Câmara, alguns vereadores já tiveram a oportunidade de acompanhar e saber que Vossa Excelência também tem um pensamento muito à frente do nosso tempo e isso é que marca as grandes mudanças sociais. Então, parabenizo por todo o esforço e por pensar no futuro, porque é algo que nós, enquanto operadores da lei, temos que oferecer a essas crianças. Então, meus cumprimentos, meu respeito e minha admiração também, e conto sempre com o mandato deste parlamentar para que possa trazer benefício para essa criança. Muito obrigado. Obrigado, doutor Enio. Interrompo a presente sessão por 5 minutos, para que possamos cumprimentar o nosso convidado.